A paz do Senhor a todos que se encontram nos assistindo. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui tendo o privilégio de poder estudarmos a poderosa palavra de Deus. Você que nos assiste, estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2020, onde traz como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Está conosco, nos auxiliando aqui, nos ajudando nessa gravação, os nossos professores aqui da subsede da Regional Sarzedo, o Diácono Wagner e a nossa professora irmã Ana Paula, e também nos dando a honra da sua presença, o presbítero Igor, pastor da Congregação do Liberdade, que vai estar já também participando da ministração da lição de número 5, que tem como tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. O textual dos irmãos que não tiveram a oportunidade de obter a lição, acredito que muitos conseguiram adquirir em PDF, mas aqueles irmãos que nem tiveram esse acesso, caso queiram acompanhar o textual base desta lição em apreço, encontra-se Efésios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, que nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe, os irmãos poderão estar depois fazendo a leitura, está em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Então, dando sequência ao que nós havíamos estudado na lição anterior, nós vemos que Paulo, em suas epístolas, ele tinha toda uma didática, onde trabalhava sempre fazendo menção aos destinatários, uma saudação, conforme nós já estamos estudando o segundo bloco deste trimestre, que trata da parte doutrinária, onde nós vamos poder estar vendo uma vez este homem sendo alvo da graça divina de Deus. Agora, precisamente, ele tem que ter uma transformação, ele tem que passar por uma mudança, pois agora ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo ele começa a trabalhar qual é essa posição da velha natureza. O homem, quando é confrontado com a graça, essa mudança que tem que ter em si, e o propósito dessa mudança vai lhe vislumbrar, vai lhe impulsionar, lhe motivar, lhe capacitar em expressar o que? Diante da sociedade, diante da igreja, diante de Deus, como ser uma nova criatura. Então nós vamos ver, a partir desta lição, versículos 1 ao 10, essa transformação dessa velha natureza, essa transformação que passa a ter através do Espírito Santo, essa revelação que vem de Deus ao salvar o homem, essa ação do Espírito, desse propósito que já era antes da fundação do mundo, que agora a igreja eleita passa a fazer parte. E uma vez sendo alvo desta graça, tem que demonstrar, a verdade, ser uma nova criatura. Tem que lutar e caminhar para as coisas melhores, conforme até mesmo o escritor aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, fala que esse novo homem, essa nova natureza, ela passa a pensar em coisas melhores e trilhar
por este caminho. Então Paulo, além da parte doutrinária, ele também trabalha a parte prática, que estaremos estudando ao decorrer aí do trimestre, e conclui todas as suas epístolas fazendo, seus agradecimentos, conforme a inspiração que teve do Espírito Santo de Deus ao deixar esse legado para a igreja também. Então hoje nós vamos dar sequência, lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então vamos ver o primeiro tópico, que traz como tema a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E desde já quero contar com a participação do presbítero Igor. Comenta para nós, por gentileza, qual é essa condição do homem em sua natureza decaída. A paz do Senhor, irmão Paulo, pastor Paulo, nossos professores aqui, nossa irmã Paula, irmão Diácono Wagner, graça e paz vos sejam multiplicados. Meus queridos, estamos então nessa epístola de Paulo aos Efésios, e neste capítulo 2, que está baseado na nossa leitura bíblica em classe, Paulo ele vai abordar a questão do morto espiritual. O homem, ele, depois que lá no Éden, quando ele peca, quando ele transgride a lei de Deus, quando ele desobedece a Deus, ele é separado de Deus. O homem, ele fica numa condição de morto. O morto aqui na palavra, pegando a palavra em si, significa separado de Deus. O homem, ele morre, ele se separa de Deus. Ele fica numa condição de alheio às coisas espirituais. E Paulo ele vai abordar isso, que o homem fora de Deus, que o homem separado de Deus, ele é um homem que é voltado para as coisas pecaminosas, para os desejos da carne. Ele é voltado para as coisas terrenas, para as concupiscências da vida cotidiana. O homem ele não pensa no espiritual. O homem separado, o homem de natureza pecaminosa, o homem morto nos seus delitos e pecados, é um homem, irmão Paulo, separado de Deus. E a sociedade que nós vivemos hoje, ela demonstra a situação deste homem. Um homem que é voltado para os delitos, para o roubo, para a mentira, para os homicídios, para a fornicação, para o adultério e tantas outras coisas que Paulo ele vai abordar em Gálatas como os frutos da carne. Os frutos da carne. Então este homem, fora da presença de Deus, separado de Deus, ele é um homem morto. Ele é um homem morto, uma morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Inevitavelmente, o homem morto espiritualmente, inevitavelmente ele vai escolher sempre o mal. Apesar de ele poder ouvir a voz de Deus, ele pode ouvir a voz de Deus, pois Adão, quando ele pecou, ele sai fora da presença de Deus, ele se esconde de Deus. Porém, quando Deus o chama, ele ouve a sua voz. Porém, ele escolhe não obedecer. Ele resiste a esse chamado de Deus. Então é essa a situação do homem separado de Deus. Nada há de bom nele. Nada há de bom no homem natural. Paulo vai chamar de um homem natural, ou em algumas situações vai chamar de homem carnal, ou de homem morto espiritualmente falando.
E Paulo ele aborda essa questão doutrinária, essa questão do pecado, né? Do termo pecado, Paulo vai abordar com a palavra grega amartília, né? Que é o errar o alvo, deliberadamente errar o alvo, pecar, uma ofensa, errar de forma deliberada. Este é o homem afastado de Deus. Este é o homem voltado para a carnalidade, o homem voltado para as coisas da sua própria natureza. Infelizmente, irmão Paulo, essa é a situação em que o homem fora de Deus, ele é um vivo, como o comentarista vai abordar, ele é um vivo morto, vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Então este homem da sua natureza pecaminosa, Isso. ele tem condições de poder ouvir a voz de Deus. Ele tem a condição de ouvir a voz de Deus. Ele pode ouvir a voz de Deus. Essa é a graça, a permissão de Deus, a graça permissiva de Deus. Ele pode ouvir a voz de Deus, porém, por causa da sua natureza, muitas das vezes ele resiste à voz de Deus. Ele pode ouvir, porém resiste. Ele ouve, mas ele pode escolher. Ele tem um livre-arbítrio, ele pode escolher entre o bem e o mal. Ele resiste esse chamado de Deus. Isso é importante nós atentarmos, porque senão nós vamos estar nos atendo a uma proposta aí da doutrina calvinista, que é a graça irresistível. O homem, por mais que ele se encontra em pecado, ele tem a possibilidade, sim, de ouvir a voz de Deus, mas agora cabe a ele decidir, com o poder de escolha que Deus lhe deu, que é o livre-arbítrio, em se decidir a bênção ou a maldição. Isso nós vemos ao decorrer da história. Nós vemos depois da queda de Adão, Caim, Deus o adverte para ele dominar aquele desejo pecaminoso que estava às portas. E mesmo depois que mata seu irmão, a graça de Deus continuou alcançando. Mas ele optou a deixar a presença de Deus e partir para aquela cidade de... Deixa eu só conferir, porque para o crente não tem achismo. O El não é. Ele retirou-se caindo da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então nós acreditamos sim e defendemos, por mais que o homem se encontre nessa condição pecaminosa. Deus, ele continua em busca dessa sua criação. Pois conforme a Bíblia nos diz, a vontade dele é que nenhuma alma se perda, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito boa a explanação, pastor Wade. Agora, sobre o tópico 2, quero que a nossa irmã Ana Paula, quanto às nossas ofensas e pecados, Ana Paula, quais eram os caminhos que o homem andava antes da sua regeneração? Pai do Senhor, para os irmãos presentes, aos que nos assistem por meio dessa transmissão, seja alcançado também com essa paz maravilhosa. Graças a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui novamente, não só ensinando, mas aprendendo também a palavra do Senhor. Nesse subtópico 2, nossas ofensas e pecado, Paulo ele destaca 5 características da vida de um homem sem Deus. Era exatamente o que os seus leitores faziam antigamente. Ele pega essa conduta antiga e traça o que é a vida de um homem sem Deus. E a primeira característica que Paulo fala é ofensas e pecado, que é muito, como foi muito bem explicado, né, pelo presbítero Igor.
sobre a ofensa e pecado, que é a paractoma e a hamartia, desejo da carne e da mente, Paulo não está falando que o tal homem que pratica ou que vive nessa vida, ele pode morrer, como já foi afirmado, mas que o tal já está morto, conforme nos fala o versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. É importante que, se a gente observar, essa escrita doutrinária não era uma repreensão de um pecado que estava acontecendo. Porque nós vemos no segundo subtópico, a primeira linha fala assim, a má conduta em que noutro tempo andaste. Paulo ele faz uma retrospectiva da vida que os seus membros viviam antes de conhecer a Cristo, antes de ser remido por esse sangue maravilhoso, antes de ser participantes dessa salvação, e usa essa vida antiga, libertina, mentirosa de pecado e compara do que é a vida do homem sem Deus. Nós vemos o uso do verbo, refere-se às atitudes adotadas na vida passada dos salvos da regeneração. Andastes é do uso do verbo. Ele pega o verbo andar e faz uma conjugação pretérito perfeito do indicativo, ou seja, é uma ação que aconteceu no passado, em um momento. Então nós vemos Paulo fazendo tração dessas 5 características do que é a vida do homem sem Deus. E uma dessas características que o homem, quando ele está morto espiritualmente, ele vive dessa ofensa e pecado. Guiado por quem? Com o exemplo de quem? Aí nós vemos a segunda característica, andaste segundo o curso deste mundo. Nós vemos um exemplo que o homem, quando ele não é redimido, e dentro de uma sociedade também não redimida, ele tende a ser influenciado por más condutas. E essas más condutas, ela é regida pelo Deus desse século. Aí nós vemos mesmo em 1 João capítulo 2, no versículo 15, que fala, não ameis o mundo, nem aquilo que o mundo ama. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vemos que toda essa vida, toda essa prática de pecado, de ofensas, de mentira, são condutas de quem ainda não serve a Deus. São práticas que não podem estar na vida do salvo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então esse exemplo aqui é conduta de quem ainda não foi redimido por esse sangue. Aí nós vemos que se nós não agirmos, se o mundo ele não age de acordo com Cristo, ele vai agir de acordo com o mundo. Ele vai se declinar às vontades do mundo. E nós sabemos que se nós não andamos de acordo com o mundo, nós não seremos louvados pelo mundo. Pelo contrário, nós seremos odiados pelo mundo. A vida de quem está longe de Deus são pecados que para ele são naturais. Como viviam eles no pecado da imoralidade, no furto, na mentira. E Tiago ele vai mais a fundo, que ele fala que qualquer que quiser ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então o crente, isso já é um exemplo que Paulo deixa aos irmãos de Efésio, que a vida do crente ela tem que ser diferente daqueles que não servem a Deus. Porque se ele ama o mundo, se ele declina para as coisas do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Não tem como jorrar 2 tipos de água de uma mesma fonte. Ou servimos a Deus, ou declinamos ao inimigo. E é um ponto interessante porque nós sabemos que esse mundo, a terceira característica que Paulo fala, ele está sendo regido pelo príncipe da potestade no ar, que essa é a terceira característica. Ou seja, uma humanidade não regenerada, um homem não regenerado, ele está sendo regido pelo príncipe da potestade desse ar. Como diz Paulo em 2 Coríntios 4:4, pelo Deus desse século. E a palavra do Senhor fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. É como o presbítero Ico nos falou. O homem sim, ele ouve a voz de Deus, mas cabe ele querer ou não, atentar para essa voz, atentar para esse chamado. O Senhor nos dá sim oportunidade de salvação, de remissão, de abandonar aquela vida de outrora, mas cabe a nós o nosso livre-arbítrio.
se nós queremos a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno. Então Paulo ele trata aqui um ponto importante, que esse príncipe, essa atuação nessa potestade do ar é algo limitado, irmãos. É algo temporal. É algo que vai ser aniquilado pelo nosso Senhor. Mas enquanto não é aniquilado, essa ação maligna, esse Deus desse século, ele está ativo. Ele está trabalhando. Ele sabe da sua condenação. Ele sabe que ele já vai estar, a sua condenação já está preparada por Cristo. Mas enquanto o Senhor ele não vem, rebatar a tua igreja, estabelecer o seu reino, ele está ativo. Ele está trabalhando nas mentes. Ele está endurecendo os corações. Por quê? Porque a pessoa ela já está andando no pecado e na ofensa. Já está andando no curso desse mundo. Já é aplaudida por esse mundo. E também está sendo regida, por esse príncipe. E Paulo não está falando aqui de um tipo de demônio poderoso. De um tipo de um ser que... Não, ele está falando de uma ação demoníaca que tem a capacidade de trazer, de aprisionar, de manipular a mente humana. E Paulo ele fala que uma vez essa pessoa sendo aprisionada e sendo regida por esse Deus, esse século, por Satanás, a pessoa ela vive agora na quarta característica. Ela vive por declinar e fazer a vontade da carne. Nós vemos um ponto importante aqui. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa aqui é a quarta característica que Paulo ele usa. E nós vemos o uso do plural. Nos demais, Paulo falou assim, olha, andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo a vontade desse príncipe da potestade. Só que Paulo agora ele inclui também. Andávamos fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Nós vemos que é lamentável isso que eu vou falar, irmãos, mas é uma realidade. Essa conduta ímpia, muitas das vezes são conduta também de crentes, que outrora foram alvo da graça, foram alvos do evangelho de salvação, outrora foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, aceitaram por fé essa graça, mas paulatinamente foi descendo nos degraus da fé. Deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de congregar, deixou de buscar mais de Deus. Aí entra o que o presbítero Igor falou no princípio, entra as obras da carne. Então são características que não acontecem. Fazer a vontade da carne, fazer a vontade, aquele desejo da carne, aquele sentimento mal, isso aqui não é uma característica só na vida do ímpio, não. Se o crente não vigiar, é uma característica também na vida do crente, que outrora foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Porque ele deixa. Aí o que Paulo fala em Gálatas 1? Andar em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. O crente ele tem que andar em espírito. Nós sabemos que alguns aceitam, lamentavelmente, a Cristo apenas como Salvador e não como Senhor. Por quê? Talvez seja por medo do fogo do inferno. Mas o crente, para ele ser a entrega total, para ele ser de fato transformado, ter uma conduta diferente da do mundo, ele tem que aceitá-lo também como Senhor. E lamentavelmente é onde nós vemos que há muitos que não querem submeter ao senhorio de Cristo. Aí entra a obra da carne. Estão na igreja, participam da ceia, cantam no conjunto, pregam, cantam, fazem evangelismo, mas nas ocultas a manifestação da obra da carne é algo ativo no poder, na vida de tais coisas para ti. E é outro ponto interessante, que quando nós declinamos a fazer todas essas atitudes, quando o homem não redimido, ou até mesmo o crente, outrora participantes dessa graça, dessa salvação, ele deixa essa fé, ele começa a cumprir esse desejo dessa carne, ele é regido por alguém. Aí o que Paulo fala, a quinta e última característica, não é por Deus. Ele é regido nada mais, nada menos pelo Deus desse século. Sendo assim, quem? Se torna filho da desobediência, numa tradução literal, filho da ira. Aí nós vemos o crente, ou
o não crente não quer ser filho de Deus pela adoção de filhos, mas se torna sendo filho do diabo pela rebelião. Porque nós sabemos que o inimigo ele é enganador desde a fundação do mundo. E Jesus ele fala que aquele que comete a mentira, aquele que não se firma na verdade, aquele que não quer compreender a verdade, ele tem por pai o diabo. Então os que tais coisas praticam, ele está sendo manipulado pelo adversário, por Satanás e não por Deus. Então eles se tornam o quê? Filhos da ira e não filhos de Deus. Eles começam a sujeitar a vontade do maligno, começam a exercer a vontade da carne e começam a ter uma disposição interior para o pecado. Aí nós vemos que todos nós, de fato, nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Mas como falou no primeiro tópico, Deus ele nos dá a oportunidade dessa mudança de vida, né? Então outro ponto importante agora terminando, é que Paulo ele fala assim, aprove a Deus nos eleger e nos predestinar como filhos de adoção. Ele nos elegeu como filhos de adoção. Então esse ponto eu quero fechar. Nós somos alvo dessa graça maravilhosa. Ele nos adotou, mas é necessário nós executar a sua vontade. Porque nós vemos que aquele crente que ele não anda em obediência à vontade divina, ele tende a declinar para a vontade do mal. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é tão importante, nós tratarmos deste assunto. E entendemos que é a oportunidade que o Espírito Santo preparou para tratarmos dessa questão, porque hoje, infelizmente, tem muitos, conforme foi bem comentado pela nossa irmã, que estão na igreja, aí se tratando de cristãos, mas, na verdade, não tiveram uma transformação. E interessante que a mesma epístola que estamos estudando esse trimestre, Paulo, no capítulo 4, ele nos dá menção dessa relação da vida anterior, que outrora estávamos nela, hoje não. E tem aqueles, não, estou na igreja, mas não passa pelo crivo da mudança. Não permite, conforme foi bem explicado, Jesus Cristo, seu Senhor, da sua vida em tudo. Aí esses continuam a mesma vida do passado, né? Da velha natureza, né? E Paulo ele começa a trabalhar isso no capítulo 4, falando, por isso deixando a mentira. Hoje não é quando, a mentirinha santa. Omissão. Continua na vida de mentira, né? Continua, irai-vos, mas não pequeis, né? Enquanto está aí dentro de casa, né? Às vezes maltrata os filhos, maltrata a esposa, né? Fora, diante da sociedade. Estou espancando aqui porque Jesus batia os pecadores. E não tem uma transformação, não deixa o Espírito Santo mudar essas particularidades da vida, né? Aí ele continua falando, aquele que furtava, não furte mais. Só isso aqui, vou sonegar isso aqui, vou evitar isso aqui, continue, né? Não deixa o Espírito Santo fazer essa mudança em tudo, né? E fazendo com que as próprias mãos o que é bom, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quantos líderes, quantos pastores, quantos membros, quantos irmãos se assustam. E às vezes, por infelicidade, isso aí vai vir à tona uma hora. Às vezes você liga para a parte de alguém, aí você está lá falando com alguém no telefone lá, e os filhos soltam cada palavrão. Onde você aprendeu? Não, papai, eu vejo papai falando, não me falando. Lamentavelmente, né? Então, tem que ter mudança. Tem que o novo homem, essa nova criatura, o Espírito Santo verdadeiramente, quando o homem ele dá lugar, Deus ele trabalha e faz verdadeiramente certa obra. Porque o evangelho que nós anunciamos, Paulo ele diz que é poder para a salvação daquele que crê. Se caso você conhece, presencia alguém que não tem tido mudança, você vê que
Não há mudança, porque tem reserva. O pecado está ainda prevalecendo em várias áreas da vida. Mas que Deus tenha misericórdia. E enquanto há tempo, essa igreja eleita, que foi eleita desde antes da fundação do mundo, Deus está adornando ela para que quando Ele vier buscar, possa vir a subir para onde glória o nome do Senhor. O tópico 2, vivificados pela graça. Eu quero perguntar aqui ao diácono Wagner, quais os atos divinos alcançou o homem vivificando-o novamente em Cristo? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por esta oportunidade. E antes de falar um pouco sobre esse subtópico, gostaria de te pedir fazer um convite. Venha divulgar este link, venha divulgar este vídeo. A gente pode ver que muitas pessoas divulgam coisas que não edificam, que são mentiras. Mas você tem essa oportunidade, irmão, de divulgar a verdade, de divulgar a palavra de Deus, de divulgar aquilo que vai servir para a vida eterna. Amém? Olha só, no subtópico de vivificados pela graça, nós vamos ler aqui o subtópico 1, que diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. A gente pode ver, irmãos, que Paulo está dizendo que a raça humana estava em um quadro caótico. Caótico significa uma situação de caos, confuso, desordenado, desarrumado. A gente pode entender, irmãos, que um homem ele estava em um veículo desgovernado, sem direção, indo direto para o precipício. Paulo está dizendo que, através das nossas atitudes, estávamos sobre a ira de Deus, condenados à morte. Mas veja bem, irmãos, quando tudo parecia que seria o fim, o Senhor, Ele entrou. Ele mudou a situação do homem, a história do homem. Ele foi lá, pegou a direção do veículo e conduziu o homem a um lugar seguro. Oh, aleluia! A gente pode ver que o homem estava destinado à morte, mas o Senhor os vivificou. E o que modificou o Senhor fazer isso? Veja bem, irmão, foi duas coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus. E segundo, o amor de Deus. Concernente à misericórdia de Deus, podemos ver no capítulo 2, versículo 4 de Efésios, que vai dizer que o Senhor, Ele é riquíssimo em misericórdia. Veja bem, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, não teríamos alcançado a salvação. Em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 a 23, está dizendo assim, olha: disse-me, disso me recordei o meu coração, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, aleluia! Jeremias está dizendo aqui, irmãos, que por mais difícil que esteja a situação, não podemos perder a esperança. Ele está dizendo que a ira do Senhor, ela breve vai passar, mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Ele também está dizendo que novas são a cada manhã, que o Senhor é fiel. Ele está dizendo que todos os dias, todas as manhãs, você vai ter uma nova oportunidade, uma oportunidade de fazer melhor. E essas novas
é a graça de Deus em nossas vidas. A gente vê também o amor de Deus. Não podemos falar do amor de Deus sem falar de João 3,16, onde ele diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe, irmãos, amor maior do que esse, que Deus deu o seu único Filho pela humanidade, para que possamos receber a salvação. E olha o que ele diz aqui para os seus discípulos, olha, em João, no primeiro capítulo de João, vai dizer que aquele que não conhece a Deus, vai dizer que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, irmãos, Ele é amor. Veja bem, irmãos, você quer saber o quanto você é espiritual? Então se pergunte, o quanto eu posso amar? O quanto eu posso amar a Deus? O quanto eu posso amar o meu próximo? E para finalizar esse subtópico, está dizendo assim, olha, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Aqui Paulo está dizendo que o Senhor, Ele é riquíssimo em misericórdia, que Ele é abundante em misericórdia, que esse ato foi além do nosso entendimento, porque não merecíamos, não éramos dignos de receber essa misericórdia, este amor, mas o Senhor, Ele nos amou e nos deu essa salvação. Em Romanos capítulo 5, 19 e 21 vai dizer que, porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Vem, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo está dizendo que o pecado, ele abundou, ele encheu a terra, mas o Senhor Jesus, Ele veio com a graça, e a graça, ela superabundou, ela transbordou, oh aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas será se a graça é maior que o pecado? Então será que eu posso pecar? Pois eu pecando, a graça sempre vai ser maior. Mas veja bem o que Paulo diz em Romanos 1 e 2, ele está dizendo aqui, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele diz, de modo algum, se morremos no pecado, como viveremos nele? Paulo aqui está dizendo, irmãos, que se você pecou, você não deve pecar mais. Se você roubou, você não deve roubar mais. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Quando se fala dessa misericórdia, desse amor de Deus, muitas das vezes se atém a eles, e muitas das vezes se escondem debaixo dessas dádivas para cobrir seus pecados. É claro que a misericórdia de Deus, interessante que essa expressão etimológica de misericórdia, né? É miserir
no latim e cardia no grego. Miséria, cardia, coração. Certa vez eu ouvi alguém trazendo essa explicação, dizendo que é Deus pegando a miséria da sua criação e colocando a sua cardia, o seu coração. Misericórdia nada mais é nós estarmos sendo alvo disso que é a expressão do amor de Deus, para mudar o quadro que encontramos, podemos assim dizer. Mas aí muitos se escondem, não, Deus é misericordioso, eu vou... E não há mudança, há o remorso, mas não há o arrependimento. Mas não nos esqueçamos, esse Deus que tanta igreja, principalmente a igreja brasileira, neste cenário, né, que nós vemos muitas das vezes, essa graça barata, muitas das vezes propagando para satisfação pessoal, só para suprir a sua necessidade própria, seu desejo. Não nos esquecemos que esse Deus que amou, que tanto nós professamos. Apocalipse nos diz que está reservado a ira desse mesmo Cordeiro que nos redimiu. Então, no 6º selo, no período da tribulação, a ira do Cordeiro virá sobre aqueles que verdadeiramente não aceitaram essa proposta tão maravilhosa que é o amor de Deus expressado através dessa misericórdia que sim, se renova a cada manhã. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Presbítero Igor, comenta para nós esse subtópico, tópico 2, nos faz um comentário acerca dessa vivificação por meio da sua graça. Paulo, até o presente momento, né, nós falamos que, Ana Paula e no primeiro tópico, nós falamos que este homem, ele está, o homem fora da presença de Deus, o homem que não dá ouvido à sua voz, o homem que anda segundo o curso deste mundo, como foi bem explicado pela nossa irmã Ana Paula. Este homem, ele está morto, separado. A Bíblia vai falar que destituído da presença de Deus. Mas Deus, que é, como nosso irmão Wagner falou, é riquíssimo em misericórdia, Ele nos vivificou pela sua graça. Ele nos dá vida. O Evangelho, quando alcança o homem, quando o homem dá ouvido à voz de Deus, o Evangelho, ele tem este poder de trazer vida ao homem. Pelos nossos méritos, pelo nosso merecimento, de forma alguma. Nós somos vivificados pela graça de Deus, por esse favor imerecido de Deus para conosco. Nós não merecíamos, nós estávamos destinados para a morte, nós estávamos destinados ao castigo eterno. Mas Deus, na sua imensa graça, na sua abundante graça, na sua misericórdia, Ele nos dá vida. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos ouvido ao Evangelho de Cristo. Nós temos ouvido a proposta de salvação que Deus arquitetou antes da fundação do mundo. A palavra de Deus fala que foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então essa graça de Deus, ela nos alcançou e nos dá vida. Essa graça, ela é oferecida a todos os homens. Ela é oferecida a todos os homens. Mas, por causa desse sistema mundano que muitas das vezes
ou operando, né, no mundo da atualidade, no mundo contemporâneo, muitas das vezes a pecaminosidade do homem faz com que a sua mente fique cauterizada ao ponto dele não conseguir obedecer à voz de Deus. Jesus ele vai dizer numa certa oportunidade que eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e farei dele morada. Então Jesus ele está à porta. Ele está batendo na porta de cada coração, oferecendo a sua graça, oferecendo vida. Jesus ele vai falar assim, Jesus ele fala assim que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo não, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, com a sua graça, com o seu amor, ele vem nos dar vida, e vida com abundância. Ele vem nos vivificar. O interessante é que Paulo vai usar a conjunção adversativa mas ele agora vos vivificou pela sua graça, pelo seu favor imerecido. E olha que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, irmão Paulo. Mesmo estando mortos nos nossos delitos e pecados, Deus, com a sua infinita misericórdia, nos oferece vida através da sua graça, por sua graça. Então, esse favor imerecido de Deus nos alcançou, não pelos nossos méritos, nós não éramos merecedores, nós constituíamos inimigos de Deus. Crisóstomo, um dos pais, João Crisóstomo, um dos pais da igreja primitiva, ele vai dizer que o homem natural, o homem carnal, ele não tem pensamento nenhum espiritual, ele não tem pensamento nenhum em Deus, ele não tem pensamento nenhum em Deus. Mas Deus, pela sua graça, ele chama o homem e ele quer dar vida e vida em abundância. Então nós fomos vivificados sem mérito, tudo efetivado por meio da graça, o favor imerecido, através de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo, que é que converge todo o amor de Deus em si. Ele é a expressão do amor de Deus, ao ponto de dar a sua vida. Ele dá a sua vida ali na cruz do Calvário, para que você, que está ao alcance desse vídeo, dessa imagem, para que você tenha vida, para que nós tenhamos vida. Basta você dar ouvido à voz de Deus, e com certeza o Espírito Santo vai te fazer uma nova criatura, vai te fazer nascer de novo. As coisas velhas foi lançado no mar do esquecimento, Deus já não se lembra mais. A partir de agora é uma nova criatura, regenerada através do novo nascimento, não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, e que você possa dar voz, né, irmão Paulo? Sim. Nessa sociedade caótica, nessa sociedade em que não se fala de Deus e, pelo contrário, menospreza o amor de Deus, mas que você possa dar lugar à voz de Deus. É interessante esse vivificar em Cristo, é
que o cristão salvo, ele teve o privilégio, né, de ter 2 nascimentos e está sujeito a somente um tipo de morte. O primeiro nascimento, que é o nascimento que todo ser, toda criação passa, o ser humano passa, que é o nascimento biológico, e o maior de todos os nascimentos, que é quando Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, essa vida espiritual. Mas nem por isso não quer dizer que, conforme foi bem explicado aqui ao decorrer da aula, os irmãos bem pontuaram, que não estamos sujeitos à morte, né? A morte não é, essa separação, podemos dizer, espiritual com Deus, mas nem o fato de estarmos em Cristo não significa que não iremos morrer. Iremos morrer sim, exceto a igreja que estiver viva no dia do arrebatamento. Essa é a única exceção, pois vai ser transformada, né? Mas o ímpio não. O ímpio, ele tem um nascimento e está sujeito a 2 tipos de morte: o nascimento biológico e a primeira morte, que é a morte física, mas não é a pior de todas as mortes. Aí lhe aguarda, depois da morte física, a pior de todas as mortes, que é a morte eterna, conhecida, como a Bíblia nos ensina, a segunda morte. Mas glórias a Deus que eu e você fomos alvos desse novo nascimento, e valorize, né, que venhamos dar valor, pois certo é que há promessas gloriosas para aquele que permanecer até o fim. Irmã Ana Paula, comenta para nós quais benefícios Deus concede ao homem exaltados por sua graça. Eu acho que só de ser vivificados por Ele já era um excelente Bastasse, né? e merecido benefício, né? O Paulo falando a respeito da morte do ímpio, na verdade, se for olhar, o ímpio ele morre 3 vezes, né? Porque espiritualmente, uma vez que ele corrompeu esse elo de comunhão, esse espírito dentro dele morreu. O segundo, a morte física, se ele não se arrepender, é a pior de todas, né? A morte espiritual. Então nós fomos alvo não só da misericórdia, desse amor infinito de Deus, mas fomos alvos desse vivificados agora com Cristo. Em Cristo nós temos agora uma nova vida, um novo nascimento, né? Aquela vida antiga, ela foi sepultada. O velho Adão, na vida do salvo, ele morreu. Agora somos nova criatura em Cristo. E nós vemos que o Senhor, Ele nos fez uma promessa: exaltados por sua graça. O que é ser exaltado? Só para os irmãos ver a profundidade desse amor e dessa graça tão maravilhosa de Deus. Nós éramos filhos da ira, filhos bastardos, pecadores impertinentes, mal, e o Senhor, Ele nos vivifica, e não fica só nesse vivificar, Ele nos faz uma promessa de exaltação. Ele nos leva a uma vida sublimada, elevada. Ele nos coloca de pé, porque outrora nós estávamos mortos. E a posição do morto é qual? Deitado, no chão, lamação de pecado novo. Essa é a vida do homem não regenerado. Mas uma vez sendo alcançado, aí Ele nos leva a uma exaltação por sua graça. Ele nos faz ser agora elevados. Nós vemos aqui no terceiro subtópico que fala assim, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, 22 nos fala assim, porque assim como todos, afirmando aquilo que o Igor já nos esclareceu muito bem aqui, portanto, assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Aí Paulo ele vai ainda mais além, Colossenses 3:1. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Para sermos participantes dessa exaltação, dessa graça, desse favor imerecido, é necessário a velha natureza
Esse sepultar. Nova vida, nova conduta. Aí nós vemos um exemplo aqui que ele fala que nos fez assentar. Presente. Não nos fará, não é algo que ele fará no futuro, não. Ele nos fez assentar. Por meio dessa remissão, por meio dessa aceitação, sendo Cristo o Filho do Todo-Poderoso, e nós o aceitamos, Deus ele nos fez assentar. O que é esse assentar? Ele nos entronizou juntamente com Cristo. Ou seja, nós temos uma nova cidadania. A nossa pátria não é daqui. Uma vez que nós aceitamos, Ele nos traz essa exaltação. Agora, dentro de nós sabemos que a nossa vida não é aqui. A nossa morada é lá. Aí nós, quando cantamos o hino da harpa número 2, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Como que nós temos saudade de um lugar que nós nunca fomos? É o que Paulo afirma. Ele nos fez assentar juntamente. Ele nos ressuscitou juntamente. É interessante o tempo verbal que ele usa, aoristo, o substantivo masculino do tempo verbal grego, que é o quê? Algo sem limites. Essa promessa, essa exaltação, né, não se limitou à igreja primitiva. Não se limitou à igreja dos séculos passados, não é para nós, é todos quanto receber. Ele faz assentar, ele ressuscita, ele vivifica. Então nós vemos um ponto também interessante desse terceiro subtópico, que nos fala assim, ó, Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo, ou seja, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Em Cristo, outrora nós estávamos mortos, sem Cristo. Agora em Cristo, tornamos vivos. Sem Cristo, estávamos debaixo do jugo de Satanás, do domínio de Satanás. Agora, em Cristo, nós fomos elevados, triunfantes sobre o pecado e sobre a morte. Outrora, estávamos escravizados por Satanás. Agora, libertos por esse sangue. Então nós temos agora garantia da vida eterna. E é tão interessante essa exaltação que Paulo ele menciona, que nós estamos diante de um contexto, né, de um vírus alastrador, uma pandemia, e uma coisa que às vezes eu tento entender e às vezes eu não entendo, cristão está desesperado diante da situação. Se nós estamos entronizados nele, nós temos uma plena convicção que a nossa pátria não é aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa estabilidade de vida não é aqui. É lá. É nos altos. Então nós vimos que Deus ele mostra a sobreexcelente grandeza do seu poder. Como? Nos tornando filho, nos fez seu herdeiro e cordeiro de Cristo. Então, irmãos, é um ponto tão maravilhoso. Nós não merecíamos tudo isso, mas Ele fez segundo o teu beneplácito, segundo o teu querer, a tua misericórdia, o teu amor excelso. Então nós vemos que você que nos escuta, que nos ouve por meio dessa transmissão, se está fraco espiritualmente, irmãos, ou até mesmo ainda não serve ao Senhor, né? Você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproveita enquanto a porta da graça ela está aberta. Porque enquanto há vida de sobre essa terra, que ainda há uma esperança. Mas depois que morre, como o pastor Paulo falou, é morte eterna. Mas em Cristo, Deus Pai nos garante essa sobreexcelente grandeza. Em Cristo, nós teremos vida eterna. Pastor Paulo. Maravilhoso, né? Entendermos aí essas três fases da exaltação de Cristo, né? Vida, ressurreição e ascensão. Claro que aí tem uma repercussão dessa promessa no reino vindouro, mas a igreja passa a desfrutar. Em Cristo somos somente, né, uma única natureza, Ele sendo cabeça e nós pertencentes deste corpo. Deus possa continuar nos abençoando. Estamos caminhando para o final, o terceiro tópico. Pastor Igor, nos fala um pouco aí da graça como meio de salvação.
esse tópico, Paulo ele vai falar que, como nós comentamos no tópico que falava sobre vivificados por sua graça, que é esse favor imerecido, então a salvação deste homem, a salvação deste homem que, morto nos seus delitos e pecados, é por meio da graça de Deus. A origem da salvação do homem está no próprio Deus. O homem ele desobedece uma lei de Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram uma ordenança de Deus, desobedeceram um mandamento de Deus, vindo a perderem aquela semelhança que o homem tinha ao ser criado, a semelhança com Deus. Ele perde essa semelhança com Deus. Nós adquirimos essa natureza pecaminosa, adâmica. Muitas pessoas falam que, até mesmo no meio cristão, falam que nós somos o homem natural, todos são semelhantes a Deus de forma alguma. O homem morto, o homem carnal, o homem que anda segundo o curso deste mundo, ele tem uma semelhança com Adão, com o primeiro Adão, com o homem que errou. Agora, a partir do momento em que eu sou vivificado por Cristo, em que eu sou alcançado por essa graça, que é fruto da misericórdia de Deus, aí sim, eu tenho essa graça de ser chamado filho de Deus por adoção. Aí sim, eu volto a ter a semelhança do segundo Adão. Tenho a semelhança a Cristo. Então, a nossa salvação é por meio da graça de Deus. É o favor imerecido que Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 24. É o favor imerecido de Deus para nós. Nós que outrora estávamos mortos. O homem ele torna a ter comunhão com Deus. Outrora nós éramos filhos da ira, afastados da presença de Deus, sem comunhão alguma com Deus. Era uma oposição, havia uma oposição entre o homem carnal e o Deus Santo Todo-Poderoso Criador. Mas a partir do momento em que eu dou ouvido ao Evangelho, que eu passo por esse processo de ser vivificado, do novo nascimento, de uma nova vida com Cristo, aí eu passo a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Aí eu já não vou viver mais segundo as práticas antigas do adultério, da fornicação, da mentira, da inveja. Eu não vou mais ser guiado pela minha natureza pecaminosa, porque a minha natureza pecaminosa, ela está crucificada. Ela está crucificada. E agora eu vivo uma nova natureza, a natureza de Cristo, uma natureza espiritual. Eu já faço parte de um outro reino, não o reino satânico, não o reino desse sistema mundano, mas agora eu faço parte de um reino celestial, do reino de Cristo. E se estou aqui neste mundo, eu estou em peregrinação. Eu já não faço parte mais deste mundo. Eu estou aqui peregrino, sou forasteiro, estou aqui de passagem,
porque eu sei que a minha morada, pela graça de Deus, é nas mansões celestiais, é na Nova Sião. Então isso tudo é pela graça, Paulo. Essa salvação é pela graça. Ela não tem origem em nós. Paulo ele vai dizer, isso não vem de vós, é dom de Deus. É o próprio Deus que nos concede, que nos dá essa oportunidade de vivermos uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. E Deus, pela sua graça, é interessante que Deus concede essa graça ao homem, de através do livre-arbítrio, o homem responder positivamente ao chamado de Deus. Por isso que Paulo vai falar, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a minha resposta positiva ao chamado de Deus é a graça de Deus agindo através do livre-arbítrio que Ele dá a todos os homens. Então é através da graça, né? A gente dá a resposta ao chamado do Evangelho pela fé em Cristo Jesus, né? E sua liberdade não foi eliminada. O homem ele tem a liberdade. O livre-arbítrio é concedido a todos os homens, mas a graça, através desse livre-arbítrio que Deus dá a cada um dos homens, ela pode ser resistida. Ele pode dizer, assim como ele pode dar um chamado positivo, ele pode dar uma atenção positiva ao chamado de Deus, ele também pode resistir à graça. Em João capítulo 7, versículo 17, Jesus ele vai abordar esse assunto da resistência à graça de Deus, mas que pela fé em Jesus Cristo nós possamos dar um sinal positivo. Você é amigo ouvinte da palavra de Deus, que ainda não se decidiu para Cristo, possa dar um chamado, uma resposta positiva ao chamado de Deus e viver as benesses deste reino. E viver as benesses deste reino que Cristo nos concede pela sua graça. Aleluia. Fazendo também aqui um complemento que o Igor bem nos pontuou, é que nós somos salvos não pela fé, conforme foi bem comentado, pela graça mediante a fé. A fé, entendemos que ela não é a causa meritória, mas é a causa instrumental dessa justificação. A fé seria como se fosse a mão estendida, recebendo esse presente da vida eterna. Então é bom nós entendermos isso, que Deus possa continuar nos abençoando. Finalizando, Diácono Wagner, o subtópico obras como evidência de salvação, quais as negações que Paulo usa em sua carta, assegurando a origem da nossa salvação? Veja bem, pastor Paulo, aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Veja bem, irmãos, aqui Paulo está dizendo que a salvação é pela graça, não por méritos ou por suas virtudes. Não é pelo fato de você ser cumpridor de dogmas ou doutrinas. A salvação, irmãos, é pela misericórdia de Deus.
A salvação é por obras. A salvação não é por obras, é uma dádiva de Deus. Mas a pergunta é, se eu já sou salvo, eu devo fazer obras? E Paulo aqui responde, sim, você precisa fazer as obras. Você tem que fazer as obras não para receber a salvação, mas sim porque você já é salvo. É uma consequência da sua salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que somos feituras, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Em Atos 9:36, vai falar de uma serva de Deus, olha aqui. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas, e estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Dorcas, ela tinha duas grandes virtudes. Primeiro, ela era discípula, ela era uma aluna de Jesus Cristo, era uma serva fiel de Jesus Cristo, e ela pregava para o povo, para os que estavam próximos dela, que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. E a sua segunda virtude, irmãos, ela fazia boas obras. Ela tinha um dom de costurar, e ela usava esse dom, ela usava essa virtude para fazer o melhor que ela tinha para o seu próximo. Ela costurava túnicas para aquelas viúvas, aquelas mulheres que não tinham condições. E veja bem, irmãos, ela não fazia essas boas ações, essas boas obras em troca de alguma coisa, em busca da salvação. Ela fazia isso porque ela era salva. E ela aqui, irmãos, ela nos ensina essas duas virtudes. Precisamos ser discípulos, precisamos ser servos fiéis de Jesus Cristo. Precisamos pregar para todos que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e que Ele breve voltará. Precisamos também fazer as boas obras. Precisamos utilizar este dom, o dom que Deus nos deu para estar ajudando o próximo. Não podemos guardar esse dom para nós mesmos, mas sim distribuí-lo, fazer, ajudar aquele que tão carece. E não devemos fazer isso querendo alguma coisa em troca, em busca de salvação, mas devemos fazer isso porque já somos salvos, porque o amor do Senhor Jesus já se encontra em nossas vidas. Oh, aleluia! E para finalizar, aqui Paulo está dizendo, olha, como a salvação é uma realização divina. Agora somos feituras suas, criadas em Cristo para as boas obras. Olha que interessante, irmãos. Paulo está dizendo aqui que somos feituras suas. Se procurarmos entender o que significa feitura, feitura em grego significa poema, que em português significa poema, ou seja, somos um poema de Deus. Nós somos, irmãos, uma obra de arte de Deus. Nós somos uma obra-prima de Deus. Oh, aleluia! Nessas palavras, irmãos, podemos envolver os 3 P. O primeiro P do poeta, que é o nosso Criador, o nosso Deus. O segundo P é a ferramenta, é a pena, é Jesus Cristo. E o terceiro P é o homem, que é o poema de Deus, ou seja,
o nosso Deus usou e continua usando Jesus Cristo para escrever uma nova história em nossas vidas. Aleluia! Veja bem, irmãos, a conversão não é o fim, é o princípio. Primeiro vem a conversão, depois a santificação e por fim a glorificação. Entenda, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está escrevendo a nossa história. E eu creio que o fim dessa história será um final feliz, onde poderemos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo lá na glória. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Interessante que o próprio Paulo, em Cristo aos Efésios, versículo 10, ele nos diz que estas boas obras, que Deus havia já nos preparado, de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, foi bem explicado que hoje tem muitos que pensam, algumas religiões que pensam que é o fato das obras que vai conduzi-los à salvação. Não é o fato, não é o fazer boas obras, nós não fazemos com o fato de nos assegurar a salvação, mas é por já estarmos em Cristo, já termos sido alvo dessa eleição, dessa predestinação, como filhos, em Cristo nós exercitamos as boas obras. E a vida do salvo é uma carta aberta. Hoje não é o muito pregar que vai convencer o pecador. Certa feita alguém disse que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Muitas das vezes nós pecamos nessa área. Só tratamos o espiritual e não abraçamos essa causa material, que também faz parte das funções da igreja. Obras que Deus já havia de antemão preparado para que andássemos dela. Mas que o Espírito Santo venha nos conscientizar, venha nos ensinar, venha nos dar sabedoria para que venhamos ser verdadeiramente essa igreja eleita que estamos estudando e sem dúvida já fazemos parte dela. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que nos acompanharam. Quero agradecer aqui a cada professor, a pastor Will, Ana Paula, Diácono Wagner, você que nos assiste. E já queremos divulgar, se Deus assim nos permitir, próximo domingo estaremos estudando a lição de número 6, que traz como tema a condição dos gentios sem Deus. Se Deus assim nos permitir, nos aguardamos aí no próximo final de semana. Paz, Senhor.